Olá, boa tarde a todo mundo. Nós estamos aqui live com vocês. Eu sou o Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo de Design do Inspira Mais, que é o único salão de inovação da América Latina, e a gente trouxe para vocês tudo aquilo que foi inspiração e está sendo matéria para se transformar em produtos encantadores agora para o segundo semestre de 2020. Então a gente vai começar a mostrar para vocês a construção dessa pesquisa, dessa investigação e de como isso se conecta diretamente com o que você está fazendo, seja o seu ramo da moda. Pode ser confecção, pode ser calçado, pode ser mobiliário, pode ser artesanato, pode ser bijuteria. Na realidade, a gente está dentro desse contexto onde as matérias são extremamente importantes para todos os setores. A gente trabalha com uma metodologia própria, estabelecendo uma noção muito clara da teoria do gotejamento, que é como a gente fala. Ele começa num ponto da pirâmide, que é o início da pirâmide, nos 10%, onde está a ideia, onde está a inovação e onde está principalmente a tecnologia daquilo que você trabalha. Então, o maquinário ou a ação que você faz do seu trabalho. A partir disso, você vai construir, junto com a necessidade que você tem para o mercado de se apresentar com inovações, algo novo. Isso vai gerar valor para a sua marca. É um momento do marketing, é um momento da imagem do seu produto. Na sequência, a gente tem a etapa dos 30%, que é processar essa inovação, é colocar essa inovação em curso, fazendo com que você obtenha resultados de assertividade e, de certa forma, já de uma aposta mais correta para chegar na terceira etapa da pirâmide, que são os 60%, que nós chamamos de massificação. É quando a ideia, que começa lá nos 10%, realmente é ampliada e consegue atingir uma massa muito maior de consumidores e de pessoas. É assim que a moda acontece, ela sempre começa num ponto mais importante, muitas vezes contrariando o que está embaixo da pirâmide. Então, por exemplo, se a gente está muito colorido, é claro que as cores neutras vão acontecer lá em cima, vão começar novamente a toda uma caminhada, até elas chegarem embaixo e de novo a gente vai começar uma nova história. Então é sempre pensando nessa possibilidade que vai te dar uma certeza maior aonde você deve apostar, aonde você vai usar a imagem da sua empresa e aonde você vai ter lucro e, na realidade, competitividade, que é na base ali nos 60%. Essa metodologia ela te ajuda também a ter uma estratégia de produto, uma estratégia de pensamento e que faz com que você tenha 100% de sucesso. O mais importante disso tudo é que toda a base da construção, da percepção da matéria e de todos os desenvolvimentos dos produtos passam exatamente por todo esse sistema. Hoje, então, a gente vai falar sobre principalmente os 10%, que é onde a gente sempre inicia essa discussão. Até para que vocês entendam que moda, na realidade, não está desconectado de economia, de cinema, de música, de exposições de arte. Na realidade, tudo isso vai impactar na escolha do seu consumidor. É isso que vai dar a ele o desejo de compra. Então, nesse momento que nós estamos trabalhando muito, é uma questão muito interessante do pós-modernismo, de como é a identidade desses consumidores nessa era do pós-moderno. Na realidade, vocês devem pensar isso, aí onde você vive, na realidade, que essas tribos, a ideia que a gente tinha no passado de estar conectando com faixas etárias ou com tribos, isso desapareceu. Hoje todo mundo usa tudo, tudo é possível, e na realidade o que a gente entende hoje que o consumidor ele é quase que um corpo vazio à procura de uma identidade. E essa identidade vai ser impactada pelo que ele vê no Instagram, pelo que ele vê aqui no Facebook, pelo que ele escuta, pelo que as pessoas conseguem transmitir a ele como informação. E é isso que vai caracterizar essa ideia nova, dessa nova identidade. O que a gente entende é que a criatividade nesse momento é o ponto de partida para tudo, para você realmente conquistar essa pessoa. Então a gente vai perceber num passeio aqui por um Instagram que eu adoro, que é um Instagram que a gente tem acesso, você só está aparecendo do lado da imagem ali o login, que é New York from Behind, então é New York pelas costas, e é de certa forma, um dos momentos mais interessantes do Instagram, porque essa pessoa só fotografa as pessoas de costa. E num estudo muito claro da importância desse perfil, por exemplo,
várias pessoas interessantes de moda o seguem, nós podemos entender que as pessoas estão pouco importando para marcas de moda. Era um momento muito interessante da pesquisa, onde a gente percebia que tudo que aparecia no New York From Behind, por exemplo, tem uma mensagem muito clara do consumidor, mas não tem marca de moda. Então tem uma consumidora querendo parecer uma Kardashian, por exemplo, toda ali de nude, a outra sinalizando para a gente que a moda está boring, e por incrível que pareça, tem um senhor do meu lado, do lado esquerdo do seu vídeo, que ele tem basicamente 86 anos e ele se veste da forma que ele quiser. Cada dia ele tem uma roupa mais estranha do que a outra. E ao mesmo tempo a gente já via na rua uma enorme quantidade de neons, mas esses neons não existiam nas lojas. Então é muito importante que a gente entenda como é que o público, o comportamento do público na rua está se comportando, para a gente entender o reflexo disso dentro de uma coleção, dentro da escolha das matérias, dentro do princípio de toda a cadeia da moda. Então, num dia sombrio, num dia triste de inverno, principalmente do hemisfério norte, por exemplo, você daria risada, por exemplo, se você visse na sua frente um cara com um casaco com uma cara de tubarão. Então é essa a informação que a gente tem de que a moda realmente está buscando diversão. E aí quando a gente olha para uma das marcas mais icônicas do cenário da moda mundial, que é a Comme des Garçons, a gente vê que as perucas dos meninos no último desfile tinham uma brincadeira como se eles fossem o Ken, o namorado da Barbie. Eles tinham uma peruca de silicone imitando um cabelo de plástico. Então a gente entende que essa diversão vai estar sendo usada nas modelagens também, por exemplo, do Craig Green, onde ele brinca de colocar a roupa como se ela estivesse numa modelagem plana ainda. Então, todo esse sentido de play, de brincadeira, e eu diria de lúdico, está muito importante nesse momento. O mundo todo está passando por uma fase muito complicada. Então, há uma necessidade desse otimismo e dessa brincadeira para que a gente tenha um reflexo interessante. Por outro lado, a palavra play, que significa brincar, se divertir, na realidade, tem outras 3 palavras que nós vamos seguir agora. Uma delas é a ideia da reconfiguração. O ponto principal da reconfiguração é entender nas modelagens mais básicas, nos trabalhos mais básicos, como é que a gente pode interferir e criar novas imagens. A gente passou por uma investigação no trabalho de uma fotógrafa e cineasta chamada Cindy Sherman. A Cindy Sherman usa a sua própria imagem, ela sempre se autofotografou e criou com isso movimentos bem interessantes. Antigamente a gente precisava ir no museu para ver o trabalho da Cindy Sherman. Hoje você segue ela no Instagram e a cada dia, a cada semana tem lá novas ideias do que ela está fazendo com os filtros, como ela está se divertindo com a ideia da imagem dela e mostrando para a gente no cotidiano. Essa ideia do instantâneo, do todo momento, também está acontecendo muito na moda. Por outro lado, a gente olhou para um estilista que tem uma estética atemporal. Se você fizer uma investigação sobre o trabalho do Rick Owens, que é um estilista americano que hoje mostra seu trabalho em Paris, você vai ver que basicamente a mesma cartela de cor, basicamente as mesmas estruturas, só que a cada estação ele busca um ponto de referência e um caminho novo. Isso é muito interessante porque o que a gente está vendo do trabalho dele é uma força enorme em reconfigurar a mesma estrutura. Então, o que a gente está chamando de divergente, essa palavra de opostos, é realmente pensar numa alfaiataria que está desconstruída, né? E a gente tem aqui, nesse 10%, um apoio muito grande de artistas plásticos, de artistas de design, para a gente entender que realmente aqui nós estamos trabalhando o conceito da história. Aqui a gente está botando o que é mais importante para a gente pensar em marketing, em imagem positiva, realmente que vai construir para a sua marca um pensamento único, diferente das outras pessoas. Se você olhar mesmo as estruturas do calçado, mesmo as estruturas das modelagens, elas têm algo de dobradura, elas têm uma certa geometria rígida, e isso fica muito interessante quando a gente começa a pensar na importância que o papel ou de materiais que vão ter esse aspecto empapelado vão ter na moda a partir de agora. Então, é uma reflexão interessante, você tem que começar a procurar aí no seu fornecedor quem já tem algumas estruturas de papel. É claro que você não vai apostar toda a sua coleção nisso, isso é só a sua vitrine, esse é o ponto de referência, é onde o nosso consumidor vai começar a entender essa inovação. Então é muito importante a gente entender essas 3 palavras, divergente, desdobramento e papel. Guarda isso, grava isso, que isso vai te ajudar bastante na sua pesquisa em seguida.
Para continuar as nossas histórias, nós vamos trabalhar com referências aleatórias. Isso tem a ver claramente com a inúmera quantidade de referências que a gente recebe todos os dias. Via Instagram, via o seu telefone, os amigos que te mandam imagem, a TV que você assiste, o cinema que você vai, o passeio que você dá no shopping, tudo isso acaba, na realidade, sendo acumulado na sua cabeça com uma quantidade imensa de imagens. E a gente pensou muito claro numa pessoa que pudesse significar isso, refletir isso. E a gente teve, agora no ano passado, uma exposição muito grande em São Paulo de um artista americano chamado Jean-Michel Basquiat. Esse menino, na realidade, ele trabalhou muito claramente a arte de rua. Ele começou a pintar papelão, paredes, tapumes, e da noite para o dia ele virou um artista consagrado. Então, assim, o que a gente entende hoje é que essa informação que ele trouxe através das suas pinturas, da violência, da música de Nova York, de tudo o que acontecia, na realidade ele foi canalizando isso de uma maneira tão nova, tão real naquele momento, que ele acabou virando uma referência para toda essa história. E aí, quando você pensa em Gucci, quando você olha, por exemplo, para essas marcas que estão acontecendo no momento, Balenciaga, Vetements, que todo mundo comenta muito, se nós olharmos para as coleções dessas marcas, são realmente colagens, né? É uma imensa quantidade de referências de estampas, de cores, de fórmulas, de estruturas diferentes, dando essa ideia da colagem. Então a gente pode ver exatamente nessa estrutura de estampas, de misturas de estampas, às vezes tem palavras misturadas, formas, cores, criando essa gigantesca colcha de retalho. E isso vocês podem entender que, de certa forma, isso vai acontecer no mobiliário, na roupa, no calçado. Ele é muito complexo, de certa forma. Ele acaba interagindo com todos os setores da moda. Mesmo na bijuteria, a manipulação dessas matérias e como eu as misturo são extremamente importantes nesse momento. No terceiro momento, a gente fala muito claro do expressionismo. E o expressionismo, ele vai estabelecer uma conexão muito clara com o Van Gogh, porque o Van Gogh teve uma percepção muito clara, e esse ensinamento foi muito importante para a gente revê-lo depois de tantos anos, que a importância da cor. O Van Gogh já pintava com cores extremamente fortes, brilhantes, saturadas, porque ele entendia que os quadros, 100 anos depois, deveriam continuar sendo iluminados e que haveria um desgaste pelo tempo da cor e do sentido da pincelada, em tudo aquilo. Então hoje, de certa forma, é muito importante a gente entender a importância da cor através da ideia de que a escolha do consumidor é basicamente feita pelos smartphones. O Brasil é um dos países que mais tem quantidade de smartphone por habitante. Então, de certa forma, com todos os projetos online, com todas as marcas colocando seus produtos online, o consumidor final vai escolher a cor através do plasma do seu smartphone. Então, quando você pensar na sua cartela, quando você estudar o projeto de cores que você quer trabalhar, pense muito seriamente nisso. O Van Gogh hoje é o novo garoto da moda. Ele pode estar, através de uma brincadeira do artista Mehmet Göring, ele pode estar posando para Gucci, ele pode estar fazendo um passeio com a sua namorada, a garota do brinco de pérola. Então, assim, hoje há um grande envolvimento na figura do Van Gogh, o que é muito importante para a gente, porque faz tempo que não existe uma figura masculina nessa história. O trabalho do Van Gogh, quando ele sai da Holanda e vai para a França para estudar o impressionismo, essa ideia do pontilhismo que aparece no trabalho dele, dá para a gente ver que isso já se reflete nas coleções, criando um ideal de estamparia e de mistura de cores extremamente interessantes. Essa ideia também da pincelada, que é muito clara no trabalho do Van Gogh, nos inspira a pensar no sentido dessas formas sinuosas que vão se completando, criando assim uma ideia de pincelada, seja ela com textura, com matérias e com todo tipo de processos. O mais interessante disso tudo, eu gostaria até de atentar, a manga do moletom, na modelagem, dá para perceber esse sentido da pincelada. Por outro ponto, a ideia do plissado se estabelece como uma referência muito clara para a moda. É muito importante a gente pensar no plissado, não só nas saias tradicionais, mas em outras maneiras que você possa usar isso,
a gente está vendo ali o decote da blusa, ou mesmo nas mangas, ou em outros elementos, usar o plissado realmente para ganhar volume, languidez, em movimento de, eu diria, de fluidez, que é bem interessante nessas matérias. Então aqui a gente tem as palavras que são extremamente importantes da gente lembrar: divergente, desdobramento, papel, colagem, pincelada, pontilhado e plissado. Isso você pode aí, onde você está, ampliar essa discussão, pesquisar mais, colocar essas palavras no Google, abrir mais a sua cabeça, colocar essas palavras no Pinterest e abrir a sua pesquisa, criando assim, a partir desse ponto de partida que a gente está te dando, a sua pesquisa especial feita unicamente para você. E aí as nossas cores que nós apostamos é um laranja, um areia, um cinza meio areia e um turquesa sujo. Para a gente essas são as cores que a gente está lançando como 10%, né? Propondo para vocês como um momento de inovação na cartela. A gente vai agora para os 30%, onde a gente tem trabalhado muito claramente a ideia da alquimia. E a alquimia, ela vem para explicar um sentido que a gente vem acompanhando, né? O projeto Inspira Mais, ele já tem bastante anos, a gente consegue olhar para trás e perceber as mudanças muito claras do que está acontecendo na moda, e a gente começou a perceber um detalhe extremamente importante, que as modelagens não estão mudando muito. As modelagens, tanto do calçado, mesmo dos móveis, mesmo das roupas, elas estão se mantendo com uma forma, como se fosse uma estrutura a ser trabalhada. E a gente entende que isso é um bom momento para a gente falar de matéria. Então, na realidade, o que vai ser modificado, o que vai receber esse processo de alquimia, que tem a ver com química, que tem a ver com esse sentido mágico da mudança das coisas, como é que a gente vai interpretar a matéria nesse sentido? O mais importante disso é a gente pensar na ideia de brilho, a ideia do ultraverniz, dos brilhos, dos metalizados. Há uma série de elementos extremamente importantes nessa ideia do que nós chamamos também de atômico. A gente denominou esse caminho como atômico. Então, dentro do atômico, o ponto mais importante, a gente tem ali uma percepção do disforme. Por que disforme? É uma modelagem, na realidade, que ela não está simétrica, ela tem uma simetria realmente no pensamento. Na cobertura do salto, na construção do solado, na lapidação da pedra, mesmo na modelagem da bota ou na modelagem da confecção, a gente vai sentir que essa distorção do movimento do tecido ou da modelagem aparece de uma forma muito vibrante. E isso tudo acoplado ainda com a ideia desse ultra brilho, desse efeito de muita matéria com muito brilho. E isso realmente hoje, com toda a tecnologia que nós temos na criação de matérias, isso aparece de uma forma muito mais fácil de se fazer, com um custo muito mais legal para você encontrar no mercado e, consequentemente, inovando aquilo que você oferece para o seu cliente final. É muito interessante e muito importante também a gente pensar na importância dos plastificados, e há plastificados muito novos, muito finos, onde realmente a sensação é quase de um tecido. Então é bem bacana a gente ficar ligado nisso, né? Até porque provavelmente a sua coleção de inverno já está pronta, mas se você fizer uma coleção cápsula, se você fizer algum reforço já para quem ainda trabalha com pronta entrega, de certa forma, ainda tem tempo de você colocar um pouco desses materiais dentro da coleção do inverno. Eu sei que a gente está iniciando o outono, mas muitas pessoas se preparam já com uma antecedência maior. Então, se tiver ali a chance de colocar alguma coleção cápsula, apostem nesses materiais mais diferentes, mais estranhos, eu diria até, porque isso vai causar um impacto muito interessante. A importância dos metalizados, isso vem também para tudo, serve para bordado, serve no acabamento das matérias, serve, enfim, para encaixes, para detalhes. O metalizado tem uma importância bem grande em toda essa nossa história. E outro ponto referente a essa ideia de tecnologia, de acabamentos de matéria, é o holográfico, que também tem uma presença bem forte no mercado, a partir desde os solados, desde objetos e também muitos tecidos com esses efeitos. O mais importante é da gente olhar e coloquem essas palavras no Pinterest, por exemplo, para você ter um retorno de mais imagens e ampliar sua pesquisa sobre essas palavras importantes que eu estou te dizendo aqui. Então, eu penso que, de certa forma, a ligação que a gente tem com a questão do brilho, com as pedrarias,
com a ideia do cristal ou mesmo de glitters, também são extremamente importantes nesse momento. A gente percebe que desde o masculino, ou mesmo no pet, por exemplo, que é um setor de moda, que eu entendo hoje o setor de pet como moda, ele é o único setor que no ano passado cresceu 17%, fazendo valer o seu olhar para esse mercado, já se você faz matéria ou se você faz produto acabado. Então é um mercado bem interessante para a gente começar a pensar como uma ação. Para você que é empreendedor, por exemplo, que sempre está aqui no canal do Sebrae, se você nesse momento está pensando, o que eu poderia fazer, eu gosto de moda, eu gosto de matérias, olhe para o mercado do pet, faça uma pesquisa sobre isso e você vai ver que tem muita coisa que você pode construir a partir da moda para esse mercado. Por outro lado, a gente vai descobrir também que a franja está num momento muito interessante. E o mais bacana disso tudo, que não é aquela franja borro, né? Não é uma franja que tem um sentido de hippie chique, é uma franja extremamente delicada, suntuosa e luxuosa, porque vai pérola, vai cristal, as franjas são muito mais longas, criando assim um impacto visual muito grande. E em todas as marcas, então você também amplia a sua pesquisa, que você vai entender bem claro isso. As palavras para você anotar e fazer o seu exercício em casa é disforme, ultraverniz, plastificado, metalizado, holográfico, brilho e ultrafranja. Amplia a sua pesquisa, busca a partir disso aquilo que realmente te interessa. O importante é criar coleções que tenham a sua identidade. A ideia do tubular, ela surge principalmente porque nesse ano de 2019 nós temos a comemoração de 100 anos da Escola Bauhaus. Pesquisa a Escola Bauhaus, você vai ver que é lá que o design começou. É lá que nasce essa frase extremamente importante para todos nós designers, forma e função, a importância dessas duas estruturas. E a partir disso nós nos inspiramos, principalmente no mobiliário que era feito pela Escola Bauhaus, nessa ideia do tubular. E esse tubular vai servir de sustentação para saltos, para enfeites e também vai servir para a construção de correntes e também de modelagens de tubos ou de mangas muito compridas e de outros efeitos que a gente possa usar dessa ideia de tubular. A corrente está presente em todos os movimentos, assim como também o xadrez disruptivo. Disruptivo por quê? Porque ele não é um xadrez comum, ele não é um xadrez que eu diria inspirado em rock and roll. Ele é um pouco mais sofisticado a partir de todo o maquinário de jacquard que a gente está tendo disposição hoje. Então ele tem uma aparência de 3D através das cores, através das texturas, e mesmo na estampa ele tem essa função de parecer um pouco mais emblemático no sentido de como a estampa se mostra para as pessoas. Então vocês vão ver que nas referências nós temos muitas vezes o trabalho de jacquard com fios soltos ou então com o impacto das cores, criando essa ideia de 3 dimensões. Outro ponto importante dessa pesquisa do dinâmico é a ideia de mutação. E aí o zíper é o ponto mais importante disso, porque ele vai te dar a capacidade de ter um capuz e esconder o capuz, ter uma manga e tirar uma manga, tirar uma barra, aquela ideia da calça antiga que tinha, que virava shorts, virava bermuda, essa ideia é primordial para a ideia da mutação. É tornar a roupa mais divertida para as pessoas, mais lúdica para as pessoas, fazendo com que elas possam atualizar a roupa para aquele momento que ela precisa usá-la, né? Então isso é muito interessante. Isso aparece também nos acessórios, isso aparece muito na história de zippers que estão nas botas, que estão nas bermudas, que estão nas sandálias. Os fechos, aqueles fechos mais práticos de plásticos que parecem de mochila de criança, eles também aparecem em vários lugares. Essa ideia da mutação, ela tem a ver com um caminho para o workwear e ao mesmo tempo da roupa de todo dia, que deve receber um tratamento de impermeável, porque você deve estar sentindo isso, né, nas mudanças climáticas. A gente sai de manhã de casa e não sabe com que roupa você vai chegar à tarde. Então, de certa forma, toda essa necessidade da roupa ser usada como proteção é outra palavra muito importante dentro da moda hoje. Então, materiais que tenham esse acabamento de impermeável seria muito importante você ter na sua coleção. E ele aparece em vários produtos, desde o calçado, desde a roupa pet,
do esporte que entrou no prêt-à-porter. Então, assim, hoje a gente não tem mais uma barreira entre, isso é esportivo, ou isso é moda, ou isso eu vou usar em tal lugar. Na realidade, a gente praticamente mistura tudo. Então, o que vai diferenciar, de certa forma, essa matéria, ou vai criar um valor percebido diferente para o seu cliente, é a maneira inteligente como você aplica o seu design em cima dessas matérias inovadoras. Por outro lado, a gente tem aspectos muito interessantes do workwear, que vem a ter com os uniformes. Ultimamente, a gente tem visto muito uniforme, né? Nos aeroportos, quando você viaja, nas cidades que estão precisando de ações das forças militares. Então, de certa forma, nós estamos muito acostumados com essa ideia da praticidade do uniforme. Isso acaba, lógico, isso é mundial, não é só no Brasil, é mundial, e ele acaba impactando na escolha dos designers por tecidos, por cores e por situações que apliquem essa elegância que os uniformes nos dão. Então, prestem atenção também em toda essa facilidade, por exemplo, fechar um sapato com mosquetão, usar um mosquetão na sua bijuteria, essa ideia de inovação a partir de artigos que às vezes estão desconectados do nosso dia a dia, fazem parte de um universo de aventura, por exemplo, mas que trazem inspiração para o nosso dia a dia, criando a possibilidade de uma história nova, de uma história encantadora. Então, de novo, segue lá, tubular e a corrente, o xadrez disruptivo com jacquard 3D, mutação, o zíper e a ideia de acoplar, proteção e a ideia do impermeável, workwear, cordas, tiras e ganchos. Esses são os pontos mais importantes do Alquimia. A nossa cartela de cor, ela se baseia praticamente nos tons mais escuros, porque a gente está falando aqui de um momento que, na realidade, o 30% você pode ainda estar utilizando isso para o inverno, e você vai ver que a cor metalizada mais importante nesse momento é o prata. Então, aposte nisso, e eu daria mais uma dica para você. Os tons de vermelhos e vinhos são extremamente importantes, e também todos os que vêm da berinjela. A gente chama de acai, que é um tom de roxo bem profundo, parecendo a cor do açaí. E a partir disso ele pode chegar até num lilás mais claro, no lavanda, que também é uma aposta bem interessante, quando você quer deixar essa coleção mais leve. Nós vamos agora para os 60%, que é o final da nossa apresentação. E é muito interessante a gente estar comentando isso com você nesse momento, que praticamente você já deve estar usando uma parte desses materiais na sua coleção. Mas ele é uma confirmação e ele precisa estar realmente conectado com o seu consumidor final, porque ele vai começar a ver isso nas principais marcas e ele vai pedir para você também que a sua marca, a marca que ele escolheu comprar, tenha, de certa forma, isso. Nós começamos a pensar no tema resistência a partir de todos os movimentos do mundo em que, de certa forma, trabalham a ideia de conservadorismo. E, de certa forma, entendemos que há uma reação, como a lei de Newton na física, há sempre uma ação e uma reação. E se nós temos um movimento onde o mundo se torna mais conservador, vai ter sempre uma ação, e principalmente a moda vai ser um dos movimentos de repercutir a ideia da resistência. A gente viu a Marcha das Mulheres, a gente acabou de ver uma marcha incrível agora de todos os jovens do mundo falando sobre o problema da modificação do clima. A gente acabou de ver uma multidão falando sobre o Brexit, que é a saída da Inglaterra do bloco europeu. Então, é uma forma de resistência. O mundo, a partir das redes sociais, desse momento que eu estou vivendo com você, de falar com você e com um monte de gente ao mesmo tempo, isso impacta muito a ideia da transmissão das ideias. Então, a resistência está sendo trabalhada a partir de toda essa força que a gente tem hoje da tecnologia. E a gente entende que, de certa forma, a partir do momento que eu nego uma história, eu amplio tudo isso pelo contrário. Então, por exemplo, se eu nego a identidade de algum lugar, ou se eu nego a entrada de imigrantes, se eu nego a entrada de refugiados, se eu quero construir um muro entre os Estados Unidos e o México, naturalmente a cultura mexicana vai ser um evento, ela vai se tornar um ponto extremamente importante para o nosso estudo. Então a gente vai ver que o resultado disso é que há uma busca por tudo que é tradicional, de certa forma folclórico, iluminado, colorido, porque também isso condiz com toda a história mais escura que parece se denominar ou colorir o mundo nesse momento. Então, de novo, a cor como uma grande guerra atrás do otimismo, buscando
que as pessoas se sintam mais alegres, que as pessoas se sintam mais iluminadas. Então a gente parte para a ideia de que nós temos que pensar numa palavra que nós denominamos de teatral, porque tudo no teatro, na realidade, tem uma função de encantamento, de contar uma história, de mostrar a vocês o outro lado. Então, nesse momento, a gente vai falar sobre o overinfo. Overinfo, traduzido para português, seria uma ideia de absolutamente lotado de informações. Então, vocês vão acompanhar comigo nas imagens que todas as estampas, que quando tem bordado, que tudo é absolutamente completo, cheio de detalhes, é muito detalhado. Então há uma mistura colorida não só de cores, mas também tem muito dourado na realidade, e o impacto dessa ideia tradicional, dessas artes tradicionais que podem ser mexicanas, da América Latina, do leste europeu ou referências de outras culturas, vão aparecer fortemente em todas essas imagens. Então isso está valendo para os bordados, isso está valendo para a estamparia, está valendo para o tricô, está valendo basicamente para tudo que é matéria. Quanto mais colorido, mais interessante. O que vai impactar isso bastante também, a ideia do coração. Vocês vão ver que essa forma que representa o amor, que representa a saudade, que representa tanta coisa interessante, tem tantas histórias, ele passa a ser um elemento de estamparia, ele passa a ser um elemento de enfeites, de bordados. Eu acho que fortalecendo essa ideia do refugiado, do imigrante, de tudo isso que a gente tem falado muito nos últimos tempos, né? Saudade dos seus lugares de origem, da sua comida, da sua música e de como isso impacta, de certa forma, a pesquisa dos designers e impacta também a coleção das marcas. Outro ponto importante é que o coração, na realidade, ele navega de uma forma tranquila aqui nos 60%. Ele pode ser rebuscado, barroco, mais pesado, mas ele também pode ser leve, como se fosse apenas um traço, pode ser uma estampa diluída num moletom, por exemplo, ou mesmo no jacar do seu pet. Então, de certa forma, ele está representando esse amor, essa percepção da importância do amor no mundo, da união do mundo, que é onde a gente está mais lutando cada vez mais por isso. Por outro lado, tão importante, vem um retorno do animal print, e eu digo que retorno triunfal, porque ele ficou pouco tempo fora do mercado, ele ficou um pouco tempo esquecido, mas agora que ele voltou com uma possibilidade imensa da gente repensá-lo, não só com texturas diferentes, mas com uso de cores e também com a possibilidade da gente brincar os tons de neon e os tons clássicos, tudo isso misturado, fazendo uma nova ideia dessa força dessa estampa. Lembre-se, para mim, o animal print ele tem uma importância tão grande como os xadrezes, os poás, as listras. Para mim ele é um clássico. Então, ora ele vai aparecer com mais vibração, mas ele permanece na moda como sempre. Então, se o seu consumidor entende isso como um ponto importantíssimo, nunca tire ele da coleção. Busque, de certa forma, renová-lo a cada momento, a cada história, para você manter essa consumidora que gosta tanto dessa estampa antenada com você. Então aqui de novo as três palavras, folclórico, a ideia do coração e o animal print dentro do tema overinfo. Quando a gente usa a palavra teatral, a gente também entende de uma forma muito racional a ideia de volume. Porque no teatro, quando a gente constrói um figurino, é muito importante a gente entender o volume, porque a pessoa do último banco tem que entender o que está acontecendo lá no palco. Então o brinco nunca é do tamanho normal, o laço nunca vai ser do tamanho normal, e é o que está acontecendo na moda nesse momento. Os solados estão mais exagerados, maiores, mais fortes, volumosos, assim como as fivelas, assim como a bijuteria. Tudo isso tem um impacto muito grande nos tecidos que vão ter, de certa forma, uma estrutura para fazer mangas mais bufantes, saias com volumes de balonê, com drapeados mais dramáticos. Então tudo isso você vai precisar de matérias que tenham mais estruturas, como tafetás ou mesmo tecidos mais rígidos. Outro ponto muito interessante disso tudo é perceber a importância dos paetês. E os paetês com volume, com tamanho. Então os bordados são bem grandes. E aqui, de novo, um outro elemento interessante, a pelúcia, que também dá a ideia de volume. Nas bolsas, nas golas dos casacos, nos forros dos casacos, criando assim, de certa forma, essa ideia de aconchego, de conforto, mas também a ideia de volume. A gente vê aqui que ela aparece desde o slide, numa mochila, numa roupa toda, num gorro.
Quer dizer, hoje também a gente já tem o fake fur, que você pode chamar também de pelúcia, com técnicas de construção mais leves, com estruturas que ficam mais fáceis de você costurar. Então, comecem a pesquisar isso e colocar esses detalhes nos básicos, no moletom básico, numa estrutura que você já tem consagrada. Brinca com detalhes, com um bolso, com algum momento onde você pode recortar uma manga e colocar metade de moletom, metade de pelúcia, fazendo uma brincadeira com isso, mas trabalhando os seus básicos, trabalhando os seus clássicos, que é o que a gente fala aqui no 60%, renovando ele com as matérias novas. Outro ponto importante são os matelaçados, e também está valendo pela mesma história da pelúcia, né? Onde eu posso pegar um molde meu clássico de casaco, ou de jaqueta, ou mesmo de calçado, por exemplo, de bota, e eu posso trabalhar com uma matéria matelaçada. E aí a gente pode escolher um matelassado tradicional, que é o mais xadrez, ou então em forma de listras, que é uma coisa muito nova e muito interessante. Então a ideia de proporção, laços grandes, fivelas grandes, botões grandes, pérolas grandes, matérias estruturadas para as mangas bufantes, para as saias com mais volumes, os paetês gigantes, pelúcia e também o matelassado. E aí vem, por último, a nossa ideia de bloco de cor, porque no tradicional, no folclore, a cor é extremamente importante. Não é aquele bloco de cor que a gente teve no final dos anos 90, é uma nova maneira de repensar a cor, porque a moda também se estabelece sempre com uma nova mensagem. Ele pode vir numa ação, por exemplo, de total look. Então, vermelho da cabeça aos pés, amarelo da cabeça aos pés, azul da cabeça aos pés, pink da cabeça aos pés. E o vermelho é uma das cores mais importantes dessa estação. Ela vai aparecer em uma série de roupas, mesmo as mais tradicionais, mesmo as mais de alfaiataria, que a gente entende que permanece mais tempo no armário dos nossos consumidores. Mas o vermelho se torna hoje uma cor extremamente importante. Assim também como é a combinação dele com branco e preto, então vermelho, branco e preto, ou vermelho, branco e azul, que na realidade é uma cor clássica que a gente sempre vê como uma base, até que a gente olha meio torto, mas essa combinação hoje está em voga, está muito importante. Então trabalhem de novo, isso tem um aspecto muito interessante de, eu diria, de nostalgia de quando a gente é criança, porque a gente usa muita essa cor, de roupas mais clássicas das pessoas queridas com mais idade, que também usavam essa combinação, porque era uma combinação mais prática, mas que hoje a geração Z, por exemplo, está usando e os millennials também. Então é bem interessante você manter esses clássicos dentro da sua coleção. Claro que com códigos de modelagens diferentes, novos, mas com essa combinação tão clássica. E a gente tem também, de certa forma, no bloco de cores, a percepção da cor pura, da cor misturada aleatoriamente, sem você pensar muito se isso combina com aquilo. Isso é bem bacana se você estiver pensando em fazer alguma coleção cápsula para a sua loja ou para a sua marca, onde você pode olhar lá no seu estoque e fazer um exercício bem claro com todas as matérias que você tem lá parada, que você poderia criar estruturas de camisetas, de moletons, de roupas, de casacos, onde você pode brincar com todos esses retalhos e com todas essas estruturas. Isso dá um pouco de trabalho? Dá, porque você tem que pensar a cartela de cor, na hora do corte isso pode ficar um pouco mais difícil, mas é mais legal você ter um estoque vazio do que você ficar pensando se vale a pena ou não e tá tendo dinheiro parado lá no estoque. Então pensa nisso, pensa nessa dica e se joga, porque o seu consumidor vai entender e vai gostar bastante. Outro ponto importante são os pinks, os rosas, estabelecendo uma nova visão desse rosa. Já não é mais aquele rosa millennium clarinho, ele vai pegar uma série desde o pink até os mais com tons de mousse de morango ali, passando por esses mais claros, fazendo uma variação bem interessante e valendo, às vezes, ter 3 rosas diferentes no mesmo look, o que faz com que a gente tenha um exercício bem interessante de matéria. Outra interessante mistura que aparece muito são os amarelos com os azuis, os amarelos em total look, e a gente está apostando muito também no amarelo, no preto e no branco misturado. Às vezes, então, você está de branco e preto e a bolsa amarela, ou de camisa amarela, calça preta, bolsa e sapato branco. Então, essa brincadeira da possibilidade do uso dessas 3 cores, que eu acho extremamente moderna e extremamente interessante. O que é bacana, eu entendo, dessa dica que a gente está passando, dessa inspiração, é que a novela que está no ar,
sendo levada a partir da ideia dos anos 90, do verão 90, como eles chamam, tem muito a ver com essa brincadeira de cor. Então, o consumidor que está assistindo a novela, ele vai se sentir impactado, vai se sentir interessado, e se você tiver isso na sua vitrine, é um passo para você ter ele dentro da loja, comprando exatamente essa ideia do colorido que é tão importante e que para os brasileiros impacta muito na escolha da onde você vai comprar. Então, no último bloco, a gente tem bloco de cor, vermelho, contrastes e total color. De certa forma, a nossa cartela dos 60%, ela tem todos esses tons vibrantes, iluminados, eu diria até vindo da natureza, porque todos os bordados, se você olhar para os bordados tradicionais, eles refletem essa ideia das flores, das cores dos lugares, mais preto e dourado, que é o que vai dar, de certa forma, o fundo perfeito para a construção dessa imagem tão interessante de moda. A gente tem também dentro do nosso trabalho duas cartelas que são extremamente importantes, que nós chamamos de clássicos. Os clássicos para o setor do calçado, que é sempre um tom de marrom, um tom de caqui, um nude e o preto. E para a coleção de confecção, que a gente entende que são os básicos, que seriam preto, marinho, vermelho e branco. Isso sempre, na realidade, a gente deve ter, porque na realidade você sempre vai impactar isso no uso do jeans, ou nas combinações com preto e nas todas as outras coisas que você precisa. Isso, na realidade, seria as cartelas básicas que a gente deveria construir a partir do início do nosso trabalho. Então, aqui dá para a gente ver as 30 cores que a gente propõe para vocês. Nelas estão elencadas as cores da inovação, as cores da moda e também os hits da estação. Eu desejo que vocês tenham um trabalho maravilhoso de coleção e que fiquem ligados para o nosso próximo encontro, que nós vamos falar sobre a temática Zen. E eu aproveito para convidar quem estiver em São Paulo, nessa época, em 4 e 5 de junho, que nos visitem lá no Promagnum para ver toda essa estética do Zen, que é a próxima história que eu espero contar para você aqui. Foi um prazer estar aqui com você, é sempre muito bom contar com o Sebrae para inspirar vocês. Obrigado, boa tarde, tchau.